Em um contexto de crescente tensão entre potências globais, uma nova ameaça ao equilíbrio internacional começa a ganhar força dentro de uma aliança militar que até pouco tempo parecia sólida e imbatível. A recente proposta de Donald Trump gerou ondas de choque na diplomacia mundial ao levantar a possibilidade de os Estados Unidos recorrerem à força contra seus próprios aliados para garantir o controle de um território estratégico, a Groenlândia. A Groenlândia, a maior ilha do mundo, sempre foi um ponto de interesse estratégico, mas sua importância aumentou consideravelmente devido a uma série de fatores, como os vastos recursos naturais que ela abriga, incluindo grandes reservas de petróleo, gás e minerais raros. O degelo no Ártico, resultado das mudanças climáticas, está abrindo novas rotas de navegação que podem alterar radicalmente o comércio global. Com isso, a Groenlândia, já próxima de rotas comerciais vitais, tornou-se ainda mais relevante, especialmente por sua localização estratégica em relação à Rússia, cuja crescente presença militar na região coloca ainda mais pressão sobre as ambições americanas por segurança e domínio sobre as futuras vias comerciais. O interesse pelos recursos da Groenlândia não é uma novidade. Já em 1946, o presidente Harry Truman ofereceu US$ 100 milhões para a compra da ilha. Contudo, foi a administração de Donald Trump que reacendeu essa proposta, desta vez com declarações que variam de negociações econômicas a ameaças mais agressivas de ação militar. As reações internacionais não tardaram a surgir, com a Dinamarca responsável pela governança da Groenlândia, sendo uma das primeiras a se manifestar. O primeiro-ministro dinamarquês reafirmou a importância da aliança com os Estados Unidos, mas deixou claro que a soberania da Groenlândia não seria comprometida e que a ilha continua firme em seu desejo de buscar maior autonomia. A inquietação gerada por essas declarações não se limitou à Dinamarca. Países europeus importantes, como a Alemanha e a França, expressaram forte oposição. O chanceler alemão foi enfático ao declarar que qualquer ameaça à soberania de um aliado da OTAN não seria tolerada, e a França rapidamente se alinhou a essa posição, reforçando o princípio da inviolabilidade das fronteiras nacionais, independente de quem fosse o agressor. Em resposta a esse cenário tenso, a Dinamarca tomou medidas para reforçar a defesa da Groenlândia. O governo anunciou um investimento significativo de US$ 1,5 bilhões para modernizar a infraestrutura militar da ilha. Este pacote inclui a construção de novos aeroportos, a introdução de drones de última geração e a aquisição de embarcações para patrulhar as águas do Ártico. Embora o governo dinamarquês afirme que esses planos já estavam em andamento antes das declarações de Trump, muitos observadores veem essas ações como uma resposta direta às crescentes tensões provocadas pelas falas do presidente americano. Enquanto isso, o cenário no Ártico se torna cada vez mais competitivo e estratégico. Com o degelo acelerado, o Ártico está se transformando em uma nova fronteira para o comércio global, ao abrir rotas de navegação como a Passagem do Noroeste e a Rota do Mar do Norte. Essas rotas não só reduzem o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa, mas também oferecem um acesso mais direto a mercados-chave, tornando-se vitais para o comércio internacional, especialmente no transporte de petróleo, gás e outros recursos naturais. A Rússia, que já exerce grande influência na região, está avançando de forma agressiva para consolidar sua posição de domínio, construindo e modernizando infraestrutura de transporte e exploração no Ártico, ao mesmo tempo que expande sua presença militar. Por outro lado, a China tem um interesse crescente nessa região, com a sua Iniciativa da Rota da Seda Polar, uma estratégia para estabelecer novos corredores de transporte entre a Ásia e a Europa. Este projeto, que visa criar uma rede de infraestrutura de transporte marítimo e ferroviário ao longo da região ártica, coloca a China como um concorrente estratégico, não só em termos comerciais, mas também como uma potência geopolítica com uma visão ambiciosa para o futuro do comércio global. Esse movimento reflete a mudança do centro de gravidade econômica, à medida que países asiáticos procuram ampliar suas influências nos mercados globais, especialmente em uma área do mundo que antes era de difícil acesso.
Porém, o que está realmente em jogo na disputa pela Groenlândia vai além dos seus vastos recursos naturais. Seu valor geopolítico se torna cada vez mais relevante à medida que o Ártico ganha importância estratégica para potências mundiais. Donald Trump tem insistido que a soberania dos Estados Unidos sobre a ilha é fundamental para a segurança nacional, não só para garantir um papel de liderança em uma região cada vez mais acessível, mas também para monitorar as movimentações russas, que se intensificam na área, e para assegurar um controle sobre rotas comerciais vitais. A Groenlândia, portanto, não é apenas uma questão de recursos minerais e energéticos, mas um ponto estratégico essencial para a projeção de poder global. Em paralelo, Trump tem utilizado o Canal do Panamá como exemplo das mudanças geopolíticas que preocupam os Estados Unidos, especialmente a crescente influência da China na região. As críticas de Trump ao canal, que foi devolvido ao controle do Panamá em 1999 por meio de tratados com os Estados Unidos, refletem um descontentamento com o que ele considera ser um erro estratégico. Para o presidente dos Estados Unidos da América, a renovação da soberania panamenha sobre o canal, com a crescente presença da China, pode ser vista como uma perda significativa de influência na América Latina. O governo panamenho, no entanto, tem se defendido, reafirmando sua soberania sobre o canal e recebendo o apoio de várias nações latino-americanas, que veem essas alegações de Trump como uma tentativa de interferir nas questões internas da região. Essa série de eventos coloca em perspectiva um mundo cada vez mais polarizado, onde as questões de domínio sobre territórios e recursos essenciais não apenas moldam as relações econômicas, mas também redefinem alianças políticas, com potências globais como Estados Unidos, Rússia e China competindo por um lugar de destaque no cenário internacional. Entretanto, o maior desafio surge não apenas no cenário global, mas dentro da própria Aliança Ocidental. A OTAN, que foi fundada com o princípio de defesa mútua, estabelece no seu artigo 5 que qualquer ataque a um dos membros deve ser considerado como um ataque a todos, garantindo uma resposta conjunta em defesa do aliado atingido. Este princípio de solidariedade coletiva tem sido a pedra angular da aliança desde sua criação, e sua eficácia tem sido testada em várias crises ao longo das décadas. No entanto, a recente escalada das tensões envolvendo os Estados Unidos e seus aliados levanta uma pergunta crucial: o que aconteceria se os Estados Unidos decidissem atacar a Groenlândia, um território que é parte do Reino da Dinamarca e, por consequência, um aliado da OTAN? Embora esse cenário pareça altamente improvável, sua mera possibilidade revela as fissuras cada vez mais profundas que ameaçam a coesão interna da aliança. A situação é ainda mais complexa quando consideramos que os Estados Unidos, como uma superpotência global, têm um papel fundamental na segurança e estabilidade da organização. Um ataque a um território associado a um aliado da OTAN poderia criar uma divisão sem precedentes, desafiando a eficácia do compromisso coletivo da aliança. A Dinamarca, por exemplo, é um membro da OTAN, mas a Groenlândia, que tem autonomia interna, não é um estado independente. Isso cria um dilema político e legal significativo. Como a aliança reagiria se os Estados Unidos decidissem agir unilateralmente contra um território sob a sua responsabilidade? A reação seria uma defesa firme e unânime de um aliado, ou surgiriam divisões internas que enfraqueceriam a unidade da OTAN? Além disso, a crescente polarização dentro da própria aliança reflete um contexto mais amplo de tensões geopolíticas. As relações transatlânticas, que sempre foram marcadas pela confiança mútua e pela coordenação estreita entre as potências ocidentais, estão se desgastando, especialmente à medida que diferentes interesses e prioridades surgem. A política externa dos Estados Unidos, sob a liderança de Trump, tem sido cada vez mais assertiva e, em muitos casos, contrária às abordagens tradicionais da União Europeia e de outros aliados da OTAN. Isso tem levado a uma sensação crescente de desconforto e desconfiança, o que pode enfraquecer ainda mais a aliança. Se o interesse estratégico dos Estados Unidos na Groenlândia se transformar em uma ação concreta, a consequência seria
implicaria uma redefinição não apenas das relações bilaterais com os países envolvidos, mas também da própria natureza da OTAN. O princípio de defesa mútua, que tem sido considerado uma garantia de segurança para os membros da aliança, poderia ser posto à prova, criando um precedente perigoso para futuras disputas internas. A questão central, portanto, não é apenas se os Estados Unidos devem ou não agir, mas como tal ação afetaria a estrutura da OTAN e a confiança entre seus membros. O risco de um rompimento, embora remoto, não pode ser ignorado, já que ele teria repercussões em diversas outras áreas, desde a política de segurança até a confiança mútua entre as principais potências militares do mundo.